Nós estamos conversando sobre renovação, um tema muito interessante. E justamente nesse período, eu estou no distrito de Boa Esperança, na cidade de São Fidélis, município de São Fidélis, Rio de Janeiro, bem no interior do estado do Rio de Janeiro. E aqui esse distrito passou por um fenômeno essa semana que realmente chocou a todos os moradores, algo que nunca havia acontecido. Árvores foram arrancadas pelas suas raízes, né? Muitas árvores destruídas, animais mortos, casas destruídas, ou seja, telhados destruídos. Foi um vento realmente muito forte, não sei qual a classificação. E olhando para tudo isso, eu fiquei pensando como renovar tudo. Como é o processo de renovação? Essas árvores que foram destruídas, como que acontece isso? Da mesma forma acontece conosco. Por vezes bate um vento muito forte e precisamos passar por um processo de renovação. E a nossa renovação, nós temos que entender que ela é diária. E é sobre isso que a gente vai continuar falando em nosso Café Pastoral. Vamos lá? Shalom pessoal, graça e paz, um dia abençoado para vocês, um dia, uma tarde, uma noite abençoada para todos, que seja um dia de muitas bênçãos da parte do Senhor, apesar de todas as lutas, as provas e guerras que vamos enfrentar, mas o Senhor é conosco em todo o tempo. Eu quero deixar com vocês a continuidade daquilo que nós estamos falando sobre renovação e quero ler um texto hoje da Palavra de Deus com vocês, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez a palavra experimentar possa trazer a ideia de algo que nós vamos fazer simplesmente um teste para saber se é bom ou se é ruim. Será que a vontade de Deus ela é realmente boa, agradável, perfeita? Será que é isso? Apesar da tradução ter sido usada com a palavra experimenteis ou experimentar, a ideia no original é dizer que a vontade de Deus é totalmente aceitável, pois ela é genuína, transformadora, ela não precisa de testes. Essa é a ideia no original. E a vontade de Deus, ela não precisa da nossa aceitação ou do nosso juízo para defini-la. Ela é plena em sua essência e é muito importante nós entendermos isso. O texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da renovação da nossa mente, a mudança de coração, a mudança de vida. Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, a mente de Cristo na prática significa a capacidade espiritual de discernir, realmente compreender as coisas de Deus. É você discernir a vontade de Deus. Isso provém de onde? Da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. De forma muito clara, a Bíblia deixa isso para nós. A pergunta é: o quanto temos investido em tempo, nosso tempo, na intimidade com o Espírito Santo? O apóstolo Paulo resume a que ponto chegou a sua vida. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vamos lembrar do povo saindo do Egito? Nós sabemos que eles ficaram lá mais de 400 anos num processo de escravidão. A mente deles foi forjada por uma sociedade que vivia muito distante da vontade de Deus. Porém, ainda existiam poucos, que se lembravam de Deus. Quando eles saíram do Egito, o que aconteceu? Eles enfrentaram o primeiro teste, o que nós chamamos de teste do Mar Vermelho. Lembra daquele episódio? Em Êxodo capítulo 14 fala justamente sobre isso. Diante daquela situação, a maioria revelou exatamente como era a sua mente. Vamos ler Êxodo 14, 10 a 12, que diz assim:
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados, olha só, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Olha só, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Que tipo de mente eles estavam ali revelando naquele momento? Primeiro, uma mente conformista. As coisas são assim mesmo, a nossa terra é esta mesmo, vamos ficar aqui, é aceitar as coisas como estão, porque já nos conformamos que as coisas funcionam dessa forma, é assim mesmo, não tem mais jeito. É como se a Bíblia não nos desse nenhuma alternativa de mudança, e eles na mente deles tinham isso na mente deles, eles não queriam ser transformados, eles queriam continuar escravos do Egito. Outra mente que foi revelada ali foi a mente escravizada. Eu nasci para ser assim mesmo, foi para isso que eu nasci. Ou seja, como eu falei anteriormente, nós nascemos para sermos escravos no Egito. E outra face da mente deles que surgiu ali foi a mente de uma pessoa rejeitada. Eu não tenho ninguém que se importe comigo, não existe ninguém interessado, ninguém que me ame, que se preocupe, que faça algo, né, sem interesses egoístas. Ou seja, eles estavam dizendo: Deus não nos ama, Deus nos rejeitou, Ele quer que nós morramos, exatamente nos tirou de lá para morrermos no deserto. Depois de tantos milagres extraordinários que aquele povo assistiu, eles ainda tinham uma mente voltada para isso. O episódio do Mar Vermelho denunciou, na verdade, a mente da maioria dos seguidores de Moisés. Foi isso que aconteceu. O novo para um escravo do Egito, entre aspas, é algo impensável, inatingível. Por vezes, nós precisamos passar pelo teste do Mar Vermelho. É verdade. O Egito representa esse padrão do mundo que enfrentamos e que estamos sendo guiados. Mas chegou o tempo de renovar. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? O que Deus fez em nossa vida? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Como está a sua mente? A sua mente está como aquele povo no teste do Mar Vermelho que você está passando talvez agora, como aquele povo do Egito? Olha como que a mente deles foi forjada, uma mente com a sociedade do Egito, e eles não conseguiram confiar no Senhor, mesmo diante de tantos milagres que aconteceram. Que a nossa mente seja renovada dia após dia com a sua palavra. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. O que pode nos impedir de ter a nossa mente renovada todos os dias? E, se Deus permitir, nós vamos conversar, vamos falar sobre isso, e eu espero que você esteja conosco em mais um Café Pastoral, é claro, se Deus nos permitir. Shalom!